Senhor Jesus Cristo a todos. Aqui quem vos fala é o vosso irmão em Cristo Jesus, Anderson Ramos, da congregação de Tupibê. Estaremos aqui nesse dia fazendo uma videoaula, da lição de jovens do segundo trimestre do ano de 2020, que tem por o tema da lição deste trimestre, Tempo de Conquistas, Fé e Obediência no livro de Josué. Hoje estaremos estudando a lição de número 7, Derrotando o Primeiro Inimigo. Amém? Será uma lição que eu creio que será de grande valia para os nossos dias e para o nosso conhecimento. Amém? Essa lição que tem como objetivos conhecer os primeiros inimigos dos hebreus a serem derrotados na Terra Prometida, mostrar as estratégias utilizadas pelos hebreus para tomar Jericó, conscientizar de que Deus se mostra forte para com aqueles que nele confiam. Amém? Então a lição será a lição de número 7, Derrotando o Primeiro Inimigo. Amém? O texto-alvo, o texto do dia, é o que está em Romanos, capítulo de número 8 e versículo de número 37. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. A síntese é: em algum momento da nossa trajetória terrena, enfrentaremos alguns inimigos, mas em Jesus Cristo somos mais que vencedores. Amém? Então, sabemos que muitos servos de Deus encontraram inimigos, para se opor ao seu chamado, ao seu ministério. No entanto, Deus deu graça e força para os seus servos para poder alcançar vitória. Amém? E creia que será assim também com você. O texto aonde teremos por base é Josué, capítulo de número 6, do verso 1 ao versículo de número 10. Estaremos fazendo uma rápida leitura. Ora, Jericó cerrou-se e estava cerrada por causa dos filhos de Israel. Nenhum saía e nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: olha, tenho na tua mão a Jericó, e ao seu rei tem dado, e também aos seus valentes e valorosos. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando ela uma vez. Assim farei por 6 dias. E 7 sacerdotes levarão 7 buzinas de chifre de carneiro diante da arca. E no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes. E os sacerdotes tocarão as suas buzinas. E será que, tocando longamente a buzina de chifre de carneiro, ouvindo voz o zunido da buzina, todo o povo gritará com grande grita, e o muro da cidade cairá abaixo. E o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Então chamou Josué, filho de Num, sacerdotes, e disse-lhes: levai a arca do concerto, e 7 sacerdotes levem 7 buzinas de chifre de carneiro diante da arca do Senhor. E disse ao povo: passai e rodeai a cidade. Em que estiver armado, passe adiante da arca do Senhor. E quem estiver armado, passe adiante da arca do Senhor. E assim foi como Josué dissera ao povo, que os 7 sacerdotes, levando as 7 buzinas de chifre de carneiro diante do Senhor, passaram e tocaram as buzinas, e a arca do concerto do Senhor os seguia. E os armados iam
adiante dos sacerdotes que tocavam as buzinas, e na retaguarda seguia após a arca, andando e tocando as buzinas. Porém, ao povo Josué tinha dado ordem, dizendo: não griteis, nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até ao dia em que eu vos diga: gritai, então gritareis. E fez a arca do Senhor rodear a cidade, rodeando uma vez, e vieram ao arraial, e passaram a noite no arraial. Amém? A introdução é esta. A guerra contra Jericó não era somente do povo de Deus, mas também do Senhor, pois chegara a hora do juízo divino. Haja vista que a medida da iniquidade dos amorreus se completara. Na derrubada dos muros de Jericó e na tomada da cidade, os hebreus eram apenas uma pequena parte do grande exército do Senhor. A Bíblia não relata, mas depois do encontro com o príncipe do Senhor aos pés da cidade, que está baseado em Josué, capítulo de número 5, Josué deve ter recebido da parte de Deus uma estratégia de guerra para a tomada da cidade de Jericó. Para o inimigo ser derrotado, precisamos utilizar armas espirituais poderosas em Deus e uma estratégia ordenada ou orientada pelo Pai. Alguns servos de Deus até têm boas ideias e boas intenções, mas não conseguem lograr êxito em suas lutas porque não estão em sintonia com o Senhor dos Exércitos. Josué, porém, ouvindo a voz de Deus e em comunhão com ele, não sofreu nenhum revés, pois toda a vitória vem do alto, vem do Senhor. Amém? Nós estudaremos no primeiro tópico a primeira batalha dos hebreus na Terra Prometida. Sabendo que logo após o povo de Deus atravessar o Jordão, Deus ter falado com Josué, Josué ter conclamado santificação no meio do povo, né? Logo após tudo isso, o povo já estava em Gilgal, foi estudado, né, nas lições anteriores, lição de número 5 e na lição de número 6, logo após o processo da circuncidação, o povo circuncidou-se, os homens. Logo após a instituição da Páscoa, a celebração da Páscoa, Josué então vai ao pé de Jericó para poder olhar o que estava relatado no capítulo de número 6. Já no capítulo de número 7, vamos ter aqui Jericó sendo um grande desafio, né? Jericó sendo um grande desafio aqui na lição de número 7. E no primeiro tópico, como houvera dito, vai estar falando acerca da primeira batalha dos hebreus na Terra Prometida. Estamos falando da cidade de Jericó. Uma cidade que aos olhos humanos era uma cidade que não poderia ser rompida, não poderia ser ganhada pelos seus adversários. Alguns estudiosos, né, dizem que Jericó tinha uma área de aproximadamente 32 quilômetros. Seus muros tinham cerca de 9 metros de altura por 6, né, metros ali de espessura. Segundo a história considerada, né, acreditavam que nada poderia vencer aquelas muralhas. O povo de Jericó confiava nos deuses cananeus. Acreditavam que ninguém poderia ultrapassar aquelas muralhas. Deus é Deus que opera. Deus é Deus que é especialista em desmascarar deuses estranhos. Aonde há falsidade de deuses, Deus opera para mostrar que Ele é Deus e é soberano, e também para desmascarar os outros deuses. O povo de Jericó acreditava que aquelas muralhas eram intransponíveis, ou seja, capazes de ser atravessadas, mas Deus
age com o extraordinário para dar vitória ao seu povo. Quando Moisés subiu ao Monte Nebo, né, que está localizado ali na Transjordânia, de frente a Jericó, qual ficava no centro da Terra Prometida, ele teve uma visão ampla de todo o território da Cisjordânia, que deveria ser conquistado pelos hebreus. Era preciso muitos esforços e muitas lutas para conquistar a Terra Prometida, mas Deus estava com o seu povo. Eles não teriam que pelejar sozinhos. Coisa boa é quando os crentes não estão pelejando sozinhos. Ou seja, coisa boa é quando o povo de Deus está em obediência e fé, porque obediência, né, ela não traz maldição. Ela não traz maldição. Uma vez que há obediência e fé, pode ter certeza que o nosso Deus, ele está ao nosso lado. Amém? O rei de Jericó não estava brincando o povo hebreu com os israelitas, não estava. Certo disso, porque no episódio onde percebemos que Moisés ou até mesmo Josué enviou os espias a Jericó, né? O rei de Jericó, quando ficou sabendo, quis de todo jeito perseguir eles, acabar com a vida daqueles espias que estavam na terra de Jericó. Bem certo é que quando foi Josué e Caleb espiar as terras, eles percebem que a terra era uma terra muito rica, né, onde eles usam até mesmo a força de expressão que os cachos de uvas deveriam ser carregados por várias pessoas. Chega no capítulo de número 2, Josué pede para 2 espias vigiar a terra, né, espiar a terra e até mesmo a Jericó. Quando os espias são percebidos dentro da terra de Jericó, o que o rei de Jericó manda fazer? Manda persegui-los. E Raabe, sabendo disso, desce, né, eles ali, dá um jeito de arrumar um escape para eles, e ela informa eles, olha, ficam escondidos lá no monte por 3 dias, no versículo de número 16, né, do capítulo de número 2. No versículo de número 22, do capítulo de número 2, do livro de Josué, vai dizer que eles ficaram ali escondidos por 3 dias, para depois ir até a presença de Josué. Então, o rei de Jericó não estava de brincadeira com a vida dos espias e nem com o povo hebreus. De tal forma também são nos nossos dias. O nosso adversário, ele não está para brincar. Em João, capítulo de número 10, versículo de número 10, vai dizer que ele está em nosso derredor, né, procurando nos matar, roubar e destruir. Né? O nosso inimigo, ele procura nos matar, roubar e destruir. Então ele também não está para brincadeira. No terceiro subtópico do tópico primeiro, a cidade só cairá com a ajuda de Deus. Ao analisar o caso da tomada de Jericó, bem como os outros inimigos do povo de Deus nas Sagradas Escrituras, observa-se uma coincidência entre todos eles. Só são destruídos com a intervenção de Deus. Talvez isso se deva ao fato de que o inimigo daquele que serve a Deus sempre ser fomentado pelas forças espirituais da maldade. Ele nunca age motivado tão somente pela eventual má índole inerente ao ser humano. Por isso, o auxílio do céu torna-se imprescindível. Ou seja, assim como para que aquela cidade fosse tomada, né, só conseguiria isso os hebreus com uma intervenção divina. Isso é fato. Não teria outra alternativa para o povo de Deus
senão a presença e o auxílio de Deus para a tomada de Jericó. Agora escute aqui. Sabemos que todos os inimigos do povo de Deus, eles não eram simplesmente levados pelo fato de ter o lado humano, mas sempre uma ação maligna por trás para tentar parar, para tentar banir os projetos de Deus. E como seria isso? Por intermédio do seu povo, que era a sua representatividade. O povo de Israel foi separado para ser representatividade de Deus aqui nessa terra. Então perceba que, assim como Israel sempre precisou da ação divina e da presença de Deus, nós cristãos também só conseguiríamos ter vitória quando tivermos a ação de Deus em nossas vidas. Amém? Então fique bem claro nisso. Se o inimigo, pense nisso, se o inimigo precisava ser destruído para os hebreus herdarem a terra, por que o Senhor não tratou logo com eles? Por que o exército hebreu precisou lutar? Eu gosto muito disso. Porque Deus, ele dá promessas, mas a tarefa de correr e conquistar, muitas das vezes são nossas. Amém? Segundo subtópico, para ganharmos tempo, a estratégia de Deus para a batalha de Jericó. Primeiro subtópico, tópico 2. Corte dos suprimentos do inimigo e manutenção do ânimo da tropa, que está aqui no versos 1 e 2 do capítulo de número 6, a qual nós lemos lá no inicinho do vídeo. Ora, Jericó cerrou-se e estava cerrada por causa dos filhos de Israel. Nenhum saía e nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: olha, tenho dado na tua mão a Jericó e ao seu rei e aos seus valentes e valorosos. Amém? Então, vamos ver aqui a estratégia de Deus para a batalha de Jericó. Foi fácil, né? Assim, aos olhos, ou lendo a Bíblia, porque o povo estava ao redor de Jericó. O povo de Jericó já sabia dos feitos que Deus fez para os hebreus, tanto no Egito quanto no deserto. O povo estava temendo, o povo de Jericó. Os reis de Jericó estavam, já assim, temendo, porque sabiam que aquele povo tinha algo diferente na vida deles. E eles cercam Jericó a ponto de Jericó não dar acesso nem para as pessoas saírem e nem para entrarem. De uma forma de que também os alimentos que eram necessários ser introduzidos dentro de Jericó para a manutenção alimentícia do povo não estava sendo feito. Pensa o seguinte: se nossa cidade, nós que residimos aqui em Belo Horizonte, pensa se as autoridades travassem todas as entradas da cidade de Belo Horizonte. Hoje, claro, tem bastante indústrias, empresas alimentícias e tudo mais. Mas pensa no fim da era do bronze, há aproximadamente aí, há 3.400 anos atrás, aproximadamente. Pensa aí, aproximadamente há 3.000 anos atrás, como que seria uma cidade, fechada, sem receber alimento. A probabilidade do povo, por não ter grandes armazéns, era de morrer de fome lá dentro. E foi o que Deus deu de estratégia para o povo de Israel. E o povo de Israel,
além do mais, né, Deus chegou para Josué, né, e todos ouviriam isso, né, no verso de número 2, porque Deus falaria a Josué e Josué falaria ao povo. Então disse o Senhor a Josué: olha, tenho dado na tua mão a Jericó e ao seu rei e aos seus valentes e valorosos. Deus dá um ânimo, uma injeção de ânimo em Josué, dizendo: olha, Josué, as promessas estão de pé, eu já tenho dado em tuas mãos. Pode ir porque eu sou contigo. Agora, trazendo aqui um pouco para as nossas vidas, por isso que é bom nós ouvirmos da parte de Deus, né, que Deus está conosco, que Ele é conosco nas horas das adversidades, das lutas. Como é bom ouvir uma palavra que vem da parte de Deus para o nosso coração. Agora imagina para Josué, prestes a ir para a peleja, ouvir uma palavra vinda diretamente de Deus, que Deus lhe daria vitória. Então isso serviu, né, como estratégia de Deus, né, que está tratando aqui no segundo subtópico, estratégia de Deus para a batalha de Jericó, foi corte nos suprimentos do inimigo e manutenção no ânimo da tropa. Muito interessante isso. Segundo subtópico, do tópico 2, homens armados à frente dos sacerdotes. Essa foi uma outra estratégia extraordinária. O povo estava armado, estava à frente, e sacerdotes preparados. E porque coisa boa é quando Deus dá os rendimentos. Olha, vai ser assim, de tal maneira, e quando há fé e obediência, prevalece sim a ação de Deus com grande mão forte para nos livrar. Terceiro subtópico, a espera de um milagre. Josué estabeleceu a estratégia bélica da semana, no que foi perfeitamente atendido por todos os envolvidos. 6 dias de espera pode parecer pouco para nós, mas para o povo hebreu que havia passado 40 anos no deserto, aqueles 6 dias podem ter sido vistos como uma eternidade. Deus estava ensinando o seu povo a controlar a ansiedade e a ter um coração paciente e confiante em Deus. Olha, Deus pede o povo, né? O povo já está ali, próximo a Jericó, já está ao redor de Jericó, e tem que ficar 6 dias. Dava uma volta cada dia. Uma volta hoje, uma amanhã, outra depois. 6 dias completaram-se. Não era para o povo fazer barulho. O povo tinha que ficar em silêncio. Deus estava trabalhando na ansiedade daquele povo. Deus estava ensinando eles a controlar a ansiedade e ter um coração paciente e confiante em Deus. Muitas das vezes precisamos disso, ter paciência e confiar em Deus. Não deixar a ansiedade tomar conta, né? Então é o que Deus estava passando para aquele povo que estava para entrar na terra prometida. Um alto nível de bênçãos, se pudessem demonstrar um alto grau de fidelidade, característica não presente na geração anterior que morreu no deserto. Ou seja, o povo precisava demonstrar para Deus, ou precisava seguir metas que a geração que antecederam eles não conseguiram. A geração que ficaram no meio do deserto não conseguiu controlar a sua ansiedade, ser submisso à vontade de Deus, viver debaixo dos propósitos de Deus. E Deus agora, em 6 dias, está trabalhando e ensinando o povo a controlar a sua ansiedade. Até mesmo porque seriam muitos dias de guerras e de peleja. O povo deveria viver dias de plena concentração, comunhão com Deus, confiança em Deus, esperança em Deus e aprendendo a controlar as suas ansiedades para derrotar os seus inimigos.
Pense, por que Deus faz seus filhos esperarem tanto por bênçãos prometidas há muito tempo? Reflita um pouco nessa pergunta. Por que Deus faz seus filhos esperarem tanto por bênçãos prometidas há muito tempo? Pensa e reflita em nome do Senhor Jesus. Ponto importante. Deus usa as adversidades do dia a dia e a espera para nos ensinarmos a sermos pacientes e longânimos. Amém? Terceiro tópico. Deus se mostra forte com os que confiam nele. Né? Deus se mostra forte para com os que confiam nele. Um momento de fé. Josué tinha dado uma ordem ao povo dizendo: não gritareis. Primeiro subtópico do tópico 3. Um momento de fé. Olha só para você ver. Por que um momento de fé? Josué já tinha falado para o povo: olha, silêncio. Vai chegar o momento certo de nós abrirmos a boca. E quando for para abrir, é para gritar. Silêncio. De um ponto de vista militar, aquela estratégia não tinha muito, não tinha muita valia. Ora, o inimigo rodear a cidade calada. Se fosse pelo menos com um grito de guerra, um mantra, olha, iremos te pegar. Não, era para ficar calado. A fé do povo hebreu tinha que estar naquilo que era ordenado por Josué, segundo a vontade de Deus. Então é um momento de fé, E enquanto isso, Deus dava a oportunidade, quem sabe, para o povo de Jericó se arrepender, das suas práticas. E enquanto isso, o povo tem que viver esse momento de fé. Olha, não vamos gritar, mas vai chegar o momento certo. De um ponto de vista militar, não era algo tão maravilhoso, mas eles tinham que obedecer. Segundo subtópico, já estamos quase finalizando. Caem os muros. Depois de terem rodeados, a cidade 7 vezes, os sacerdotes tocaram a buzina longamente. E depois da ordem de Josué, o povo gritou. Como resultado, todos já sabem, os muros caíram abaixo. E o povo subiu a cidade, cada qual em frente de si, e tomaram a cidade. Estudos arqueológicos demonstram que as muralhas da cidade de Jericó eram impressionantemente largas e altas. As armas de guerra existentes no final da Idade do Bronze, que era aquela época, eram insuficientes para destruí-las. Acredita-se que somente um evento sísmico, ou seja, como um grande terremoto, poderia causar a ruína de tão grandiosa obra da engenharia humana. Talvez nunca descubram quais foram os mecanismos que Deus usou para destruir os muros de Jericó. Mas isso não interessa. O fato principal é saber que elas ruíram e o Senhor deu vitória ao seu povo. Olha só para você ver. As muralhas caíram. Naquela época não tinham mísseis. Não tinha. Metralhadoras israelenses, fuzis iraquianos, não tinham. Não tinha granada. Não tinha. Não tinha tanques de guerra, para poder fazer cair, vir ao chão aquelas muralhas. Mas como diz um certo escritor, milagre é quando algo foge da ordem natural e atinge o campo sobrenatural. Naturalmente falando, naquela época, derrubar as muralhas era impossível. Já levando para o campo sobrenatural, houve a ação divina e ocorreu um milagre do poder de Deus. É um milagre por intermédio do poder de Deus, as muralhas virem ao chão. Amém? Jericó é destruída, mas Raabe é salva.
Raabe, todos sabemos que ela acolheu em paz os espias, né? Os 2 espias que foram espiar a terra. Deu ainda estratégia para eles fugir. Orientou a eles, olha, ficam no monte, não fica aí de bobeira. E essa mulher teve até o seu nome escrito na galeria dos heróis da fé. Capítulo de número 11 e verso de número 31 da Epístola aos Hebreus, que diz assim: pela fé Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. Raabe foi salva e entrou na genealogia de Jesus Cristo, sendo referida no Novo Testamento como uma grande mulher de fé. Uma mulher que ajudou, né? Uma mulher que acolheu os espias, porque ela já sabia que as atitudes daquele povo já tinham, né, chegado diante de Deus e que já estava bastando. E ela, sabendo disso, ela age para que os espias pudessem ter sucesso no seu trabalho. Por qual razão Deus permitiu que uma prostituta se tornasse ascendente do Salvador no mundo? Ou do Salvador do mundo? Por qual razão Deus permitiu que uma prostituta se tornasse ascendente do Salvador do mundo? Pense nisso. Eu não vou tentar aqui trazer uma resposta para você, mas pense nisso. Ponto importante. A fé de Raabe trouxe salvação, remissão para ela e toda a sua família, fazendo jus aquilo, né, que o apóstolo Paulo, séculos depois, no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, versículo de número 31. Crê somente e serás salvo tu e a tua casa. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Assim como Paulo falou para o carcereiro. E aconteceu com Raabe. Raabe creu e foi salvo ela e também toda a sua casa. Amém? Já estamos finalizando. Conclusão. Josué, após o encontro com Deus, entendeu que era apenas servo do Senhor dos Exércitos, submetendo sua experiência militar à vontade de Deus. Toda a sua estratégia seria divinamente orientada, conduzido pelo Senhor. Os hebreus primeiro tomaram Jericó e depois seria a vez de Ai, garantindo com isso o livre acesso para a terra prometida. Amém? Algumas perguntinhas aqui, né? E eu creio que você saberá responder. São 5 perguntas. A primeira é a seguinte: a primeira batalha dos hebreus na terra prometida foi contra qual cidade? Muito fácil essa. Segunda pergunta: qual referência bíblica menciona o encontro de Josué com o príncipe do exército do Senhor? É o que fala a lição de número 6, mas também retrata aqui na lição de número 7. É muito fácil. Terceira pergunta: segundo a lição, qual era a área da cidade de Jericó? Falei bem lá no inicinho acerca, né, do que a lição pontua, um ponto de vista dos comentários bíblicos da Bíblia Pentecostal. Pergunta de número 4. Pela opinião dos estudiosos, qual possivelmente foi a causa da queda das muralhas de Jericó? Segundo a opinião dos estudiosos. Eu disse isso daqui agora há pouco. 5. Qual mulher foi salva da destruição de Jericó por causa da fé em Deus? Amados, espero que você tenha gostado dessa aula e que Deus vos abençoe grandiosamente, tá? Se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, clica lá no sininho, convida mais pessoas e
eu creio que será bênção para a glória de Deus. Amém? Que o Senhor Jesus Cristo abençoe a todos vocês e que o grande amor de Deus esteja com cada um de vós. E a graça abundante de Cristo Jesus. Amém? Forte abraço do vosso irmão Anderson, em nome do Senhor Jesus.